Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Capítulo 81. Soldada bem comportada. A escritura da Pele de Jade iniciava com essas palavras: Pele de Jade e corpo perfeito, males se afastam e magias se tornam inúteis. Quando ele bebeu a água, Ansem sabia que algo estava errado, mas ele ainda bebeu sem hesitação. Depois de ouvir um zumbido, Ansem sentiu como se a sua mente e os olhos fossem sugados para os olhos de Qin Xuan, e ele quase perdeu a consciência. Quase ao mesmo tempo, uma frieza surgiu dos seus membros. A pele de Jade começou a percorrer seu corpo automaticamente e a frieza restaurou seus sentidos. Essa mulher quer me hipnotizar. O que ela está tentando fazer? Ansem zombou interiormente, mas não mostrou nada em seu rosto. Ele manteve esse olhar confuso. Ansem, meus olhos não são bonitos? Qin Xuan perguntou. Eles são bonitos. Ansem respondeu com uma voz baixa. Qual parte do meu corpo você mais gosta? Qin Xuan perguntou novamente. Seus peitos. Ansem não hesitou em responder. Por quê? Qin Xuan perguntou de novo. Eles são grandes, macios e flexíveis. Ansem respondeu. Sem vergonha. Qin Xuan sussurrou. Quando eles estavam na sala de combate, Ansem deve ter tocado os seios dela quando lutaram. Venha e os toque. Disse Qin Xuan, levantando o peito. Ansem não hesitou em estender as mãos e Qin Xuan de repente as afastou. Agora, ela podia confirmar que Ansem foi completamente hipnotizado por ela, já que qualquer pessoa hesitaria depois de ouvir um pedido tão estranho, no qual Ansem não hesitou. Você é o dólar? A primeira pergunta de Qin Xuan quase o matou de susto. Ansem não percebeu que Qin Xuan tinha conectado alguns pontos. Sem tempo para pensar mais, ele respondeu, não. Qin Xuan assentiu, aparentemente ela não acreditava que os dois eram a mesma pessoa. Ela continuou as perguntas. Por que você não está disposto a ir ao Falcão Negro? Por que fica muito longe de casa? Ansem respondeu. Como isso é relevante? Qin Xuan não entendeu a lógica dele. Se eu ficasse muito longe de casa, eu não seria capaz de cuidar da minha mãe e irmã. Ansem respondeu devagar. Qin Xuan ficou um pouco surpresa e então seu olhar suavizou. Ela perguntou, já considerou se juntar ao meu esquadrão? Não. Por quê? Qin Xuan ficou um pouco irritada. Tenho medo do perigo. Não posso morrer. Ansem respondeu. Por que você não pode morrer? Qin Xuan olhou para Ansem, achando a resposta dele curiosa. Se eu morrer, minha mãe e minha irmã serão intimidadas pelos meus parentes, e não posso deixar eles fazerem isso. Ansem continuou respondendo. A expressão de Qin Xuan ficou cada vez mais gentil, e ela continuou perguntando, por que você concordou em se juntar ao Na Mosca? Por sua causa. Minha? Qin Xuan ficou confusa. Porque eu gosto de você. Ansem ainda tinha um rosto maçante. Qin Xuan corou um pouco. Por que você gosta de mim? Porque você é bonita. Existe algum outro motivo? Sim. Qual? Surpreendentemente, Qin Xuan ficou um pouco animada para ouvir a resposta. Porque você é bonita. Não é o mesmo motivo? Qin Xuan franziu a testa. Não. Por que não? Intrigada, Qin Xuan encarou Ansem. Porque na primeira vez que te vi, pensei que você era linda, na segunda vez que te vi, você estava ainda mais bonita. Não consigo afastar meus olhos e quero sempre olhar para você. As bochechas de Qin Xuan ficaram carmesim. Ela ergueu o braço e queria dar uma bofetada em Ansem, mas, por fim, não teve o coração para fazer isso e acabou dando um beliscão rápido nele. Ansem caiu no chão de repente com um ai, agindo como se tivesse caído da cama durante o sono. Qin Xuan estendeu inconscientemente a mão dela, mas retomou e deixou Ansem caído no chão, enquanto corava com certos pensamentos. O que você fez comigo?
Ansem se levantou subitamente do chão e fingiu estar assustado. Não precisa se preocupar, eu só queria saber o porquê de você não querer ir ao Falcão Negro. Qin Xuan disse suavemente. Você me hipnotizou? Ansem ficou furioso. É preciso passar por esse processo para se juntar ao meu esquadrão. As pessoas que servimos são especiais, então devemos garantir que cada membro tenha uma ficha limpa. Eu mesma tive de passar por isso. Qin Shu olhou para Ansem e disse gentilmente. Você pode ter a certeza que sua família será protegida pelos militares, assim que ir ao Falcão Negro e se juntar ao meu esquadrão. Ninguém pode machucá-los. Ansem parecia incerto e permaneceu em silêncio. Além disso, posso dizer que cada abrigo tem o mesmo tipo de esquadrão, oferecendo serviços para clientes especiais. Esse trabalho não te colocará em grande perigo. E isso é tudo o que posso dizer. Pense nisso com cuidado. Não ouvindo uma resposta, Qin Xuan teve que perguntar, o que você acha? Deseja se juntar ao meu esquadrão? Ainda tem uma opção? Ansem disse com um sorriso irônico. Tente ser admitido no Falcão Negro. Depois de se juntar ao meu esquadrão, você ficará feliz com a decisão de hoje. Satisfeita, Qin Xuan deu palmadinhas no ombro do Ansem. Ah, se você precisar de algo, me conte. Vou tentar te ajudar, de modo que possa se preparar para o exame de entrada do Falcão Negro. Qin Xuan disse. Só quero saber de uma coisa. Quando fui hipnotizado, você me perguntou outra coisa além do motivo de eu não estar interessado no Falcão Negro? Ansem perguntou. Não, eu sou uma soldada bem comportada. E não tenho interesse em assuntos privados. Qin Xuan disse categoricamente, com o coração palpitando como se tivesse arranhando. Mesmo? Ansem ainda parecia preocupado. Claro que não. Me conte se precisar de algo. Contanto que não custe muito, eu te ajudarei a se preparar ao exame, que acontecerá em menos de 2 meses. Qin Xuan disse e saiu com o rosto queimando. Depois que Qin Xuan saiu, Ansem soltou um longo suspiro de alívio. De agora em diante, Qin Xuan provavelmente não suspeitaria dele de novo. Esta é uma excelente oportunidade. Qin Xuan confia completamente em mim depois disso, de modo que pode se tornar minha proteção. Os outros pensarão que eu fiquei mais forte e melhor por causa da ajuda dela, e não vão suspeitar de que eu sou o dólar. Então, eu posso gradualmente mostrar a minha habilidade real usando a minha própria identidade e ir abandonando completamente o disfarce do dólar. Ansem pensou. Foi por isso que ele concordou com o pedido da Qin Xuan. Além disso, sua família podia mesmo usar a proteção dos militares. Depois, Ansem se teletransportou para o Santuário de Deus, já que era hora do dólar participar da segunda rodada do torneio de artes marciais. Capítulo 82 – Lutando contra Lu Tianyan. Ansem, não evoluído. Status: nenhum. Vida útil: 200 anos. Requisitos para evolução: 100 pontos de gene. Pontos de gene obtidos: 100 pontos de gene comum, 100 pontos de gene primitivo, 47 pontos de gene mutante, 29 pontos de gene sagrado. Almas de bestas obtidas: besouro preto de linhagem sagrada, assassino sanguinário de linhagem sagrada, dragão de asas roxas, gato de 3 olhos mutante, barracuda preta mutante, ferrão preto mutante, peixe serra mutante. Ansem olhou para seus dados atuais e ficou satisfeito. Agora, ele tinha até 3 almas de besta de linhagem sagrada e várias almas de besta mutantes. Apenas 2 das almas de bestas mutantes não eram satisfatórias e eram ambas que obteve de outra pessoa. Por enquanto o gato de 3 olhos mutante era um animal de estimação inútil e a barracuda preta mutante, a qual Luveina lhe deu, era uma montaria aquática, que era completamente inútil na terra. Num bosque perto do abrigo blindado de aço, Ansem estava se encontrando com Lin Beifeng. Ansem estava dando deliberadamente a carne da criatura mutante, que ele prometeu a Lin alguns dias depois do dólar vender os ferrões pretos mutantes.
Estes são seus. Ansem pegou 2 peixes-serras secos da bolsa e entregou para Lin. Os ferrões pretos não eram mais uma opção, então ele tinha que dar o peixe para Lin. 2. Lin ficou muito feliz. Sim, foi uma boa jornada. Ansem devolveu o resto das flechas, que não foram realmente usadas. Tudo bem. Mantenha elas. Sim, posso me juntar a você na próxima vez? Lin Beifin olhou ansiosamente para Ansem. Deixarei se tiver uma oportunidade. Por favor, pegue as flechas de volta. Ansem insistiu. Lin teve de pegar as flechas de volta, e os dois voltaram ao abrigo, enquanto conversavam. No portão do abrigo blindado de aço, eles se depararam com a gangue do Filho do Céu. Lu Tianyi encarou Ansem como se fosse devorá-lo. Filho do Céu, quanto tempo? Lin disse. Lin, por que você está com ele? Filho do Céu olhou de forma não amigável para Ansem. Sen é meu amigo e parece que não existe nada que não possa ser perdoado entre vocês. Que tal Ansem nos pagar umas bebidas e você pode simplesmente esquecer isso? Lin perguntou ao Filho do Céu. Esquecer? Quem você acha que é? Lu Tianyi olhou para Lin com desprezo. Cale-se. Filho do Céu parou Lu Tianyi e disse ao Lin, não é que não te respeite, mas não é tão simples. Se não for resolvido corretamente, nunca vai acabar. Resolver como? Eu pagarei o quanto você pensa que ele te deve. Lin disse. Não se trata de dinheiro. Você pode perguntar a ele mesmo. Filho do Céu disse e entrou no abrigo com sua gangue. Sim, do que se trata? Intrigado, Lin olhou para Ansem. Ele pensou que o conflito deles era apenas o incidente do esquisito do cu. Ansem contou sobre o dragão de asas roxas e Lin sorriu de forma alargada. Foi mesmo algo bem importante para o Filho do Céu. Lin parou e riu. Mas não importa, você não conseguiu a alma de besta de qualquer jeito. Vou tentar mediar entre vocês. Não é uma boa ideia ter o Filho do Céu como um inimigo. Apenas entre nós, você pode ofender um cavalheiro, mas nunca um vilão. Os dois também entraram no abrigo blindado de aço. Todos dentro do abrigo pareciam estar falando sobre as notícias. Ansem ouviu atentamente, e descobriu que Dólar vai lutar contra Lu Tianyi na segunda rodada. Dólar contra Lu Tianyi. Deve ser uma luta excelente. O Filho do Céu deve estar sofrendo ainda pelo Dólar roubando sua alma de besta do assassino sanguinário. Lu Tianyi provavelmente vai tentar matar o Dólar por ele. Matar o Dólar? Não acho que ele possa durar mais de 10 minutos. Isso não é justo. Dólar é forte, mas Lu Tianyi também é. Com o apoio do Filho do Céu, Lu provavelmente vai ter tantas almas de besta quanto quiser. Eu acho que é difícil dizer o resultado. Acho fácil dizer. O Dólar vai ganhar. Haha, eu concordo. Lu Tianyi tem asas? Ele pode lutar contra um Azura de chifres dourados? Exatamente, como Lu Tianyi pode mesmo se comparar? Eu acho que levará 3 minutos para o Dólar se livrar dele. Ansem não esperava encontrar Lu Tianyi na segunda rodada. Ele zombou interiormente, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Esse cuzão está nas minhas mãos agora. Os olhos de Lin Beifin se iluminaram. Perdi a luta do Dólar da última vez. Vamos assistir esta. Eu não vou. Tenho um negócio de família que preciso cuidar. Claro que Ansem não podia assistir. Se ele assistisse, então o Dólar faltaria. Você não vem? É o Dólar. Lin ficou chocado. O que tem de tão especial sobre ele? É apenas uma pessoa. Ansem deu de ombros. Ele é especial. Nunca admirei ninguém, mas o Dólar é uma exceção, só porque ele lutou contra o Azura. Lin disse. Ok, mas eu preciso mesmo ir para casa, então talvez na próxima. Ansem riu de forma abafada interiormente.
Infelizmente, as câmeras de vídeo não funcionam no Santuário de Deus, ou podíamos gravar e postar no Skinny. Sem dúvidas que ia viralizar. Lin Beifin se lamentou e foi para o salão marcial. Ansem fez um desvio e reapareceu no abrigo depois de colocar a armadura do Besouro Preto. Desta vez, ele estava preparado e usou uma capa para esconder a armadura, cobrindo quase tudo. Embora pareça estranho, ele não foi reconhecido como da última vez. Ansem encontrou um assento no canto da arquibancada e se sentou, observando os outros lutarem enquanto esperavam por sua vez. Em pouco tempo, um grupo de pessoas se sentou perto dele. Ansem ficou chocado ao ver que eles eram os membros do Na Mosca, com Enman Li liderando o time. Eles eram um grupo grande e Ansem escolheu um canto vazio, então todos vieram para aqui. Su Xiaoqiao se sentou ao lado de Ansem e Enman Li e Liu Hongtao ficaram a apenas 2 lugares de distância. Ei, amigo, por que está todo coberto com um clima tão quente? Você se veste como uma bruxa? Su Xiaoqiao sempre gostou de brincadeiras e fez um comentário para Ansem. Pirralho, vou lidar com você mais tarde. Ansem pensou, sem dizer nada. Man Li, quem você acha que vai ganhar, Dólar ou Lu Tianyan? Vários membros do Na Mosca iniciaram uma discussão intensa. Capítulo 83, Luta de 1 minuto. Claro que o dólar. Né, Man Li? Su Xiaoqiao perguntou. Man Li assentiu, aparentemente concordando com Su Xiaoqiao. Liu Hongtao comentou do lado, mesmo que dólar seja forte, ele é apenas uma pessoa, sem qualquer apoio, enquanto Lu Tianyan está sendo apoiado pelo Filho do Céu. É ainda difícil dizer quem vai vencer. Uma pessoa é o suficiente. Dólar lutou contra um Azura de chifres dourados sozinho. Mesmo com uma gangue atrás dele, não acho que Lu Tianyan possa fazer isso. Su Xiaoqiao disse com desdém. Garoto, você é muito jovem para entender. Liu Hongtao agiu como um velho. O que eu não entendo? Su Xiaoqiao não aceitou esse comentário de boa. Pense nisso. Se o Filho do Céu e toda a sua gangue deixarem Lu Tianyan usar suas almas de bestas, quem você acha que vai ganhar? Não se esqueça que o Filho do Céu tem a metamorfose do macaco de linhagem sagrada, e Deus sabe quantas almas de bestas mutantes ele tem. Se Lu Tianyan usar todas, você ainda acha que o dólar vai vencer? Liu Hongtao disse com confiança. É apenas uma alma de besta do macaco. Dólar tem a alma de besta do assassino sanguinário, asas e armadura de linhagem sagrada. Será fácil para ele ganhar de Lu Tianyan. Não acho que Lu Tianyan possa durar 1 minuto. Su Xiaoqiao disse não concordando com ele. Esse garoto sabe falar mesmo. Ansem ficou satisfeito com as palavras do Su Xiaoqiao. Bem, você acabou de dizer que Lu Tianyan não podia durar 1 minuto, então vamos fazer uma aposta. Se Lu durar menos de 1 minuto, você ficará com a minha alma de besta mutante da besta de cascos vermelhos. Se ele durar mais do que isso, sua alma de besta do lobo noturno mutante será minha. Você ousa apostar contra mim? Liu Hongtao olhou para Su Xiaoqiao e disse. Su Xiaoqiao ficou nervoso de repente. 1 minuto era apenas um modo de falar. Afinal de contas, como é possível que a partida acabe em 1 minuto? Como Liu Hongtao tinha dito, o Filho do Céu estava apoiando Lu. Com algumas almas de besta aqui e ali, Lu Tianyan sem dúvidas podia ficar na plataforma por mais de 1 minuto. A alma de besta do lobo noturno foi um ganho de sorte do Su Xiaoqiao, quando ele disparou uma flecha no lobo rei noturno numa campanha recente. Ele estava se gabando para todos sobre isso. No entanto, Liu Hongtao propôs usar essa alma de besta como uma aposta, que nem era justa. Liu, estávamos apenas conversando. Não precisa ser sério. Sim, Liu Xiaoqiao estava apenas falando da boca para fora. Sim, modo de dizer. Vários membros do Na Mosca tentaram suavizar as coisas, mas não sendo razoável, Liu Hongtao disse com um tom maligno, estou tentando ensinar ele a não comentar sobre coisas que não entende.
Ele pode dizer o que pensa em casa, mas um comentário errado pode resultar em morte na sociedade. Caralho! Você insiste? Uma aposta é uma aposta. Eu tô dentro. Não seja um mau perdedor quando perder. Embora Su Xiaoqiao normalmente estivesse brincando e atentando, como ele era de uma família rica, ainda tinha seu orgulho. Mesmo ao custo de uma alma de besta, ele não seria um capacho. Xiaoqiao, apenas ignore. Os companheiros de equipe ao lado dele tentaram impedir que Su Xiaoqiao se envolvesse nessa aposta injusta. Ele basicamente estava dando a alma de besta. Liu Hongtao não tinha a melhor personalidade, exceto por alguns capangas dele, muitos não gostavam dele. Quase todos ficaram ao lado do Lu. Bem, eu aprecio um jovem que possa manter o que acredita. Se você não confia em mim, podemos transferir nossas almas de besta para Manli e deixar que seja nossa testemunha. Liu Hongtao disse e deu a alma de besta de cascos vermelhos para Manli. Liu, é apenas uma pequena diferença. Todos estamos na mosca, e não tem necessidade disso. Manli franziu a testa. Manli, estou fazendo isso pelo próprio bem dele. Se ele continuar sendo insolente assim, ele pode entrar em problemas maiores em outros lugares no futuro. Liu Hongtao olhou de forma desdenhosa para Su e disse, se você se desculpar comigo agora mesmo, vou deixar isso passar. E se lembre de ser cuidadoso no futuro. Todos pensaram que Liu Hongtao era simplesmente sem vergonha. Se essas palavras viessem de outra pessoa, Su Xiaoqiao podia pedir desculpas, mas Liu dizendo fez com que a desculpa virasse uma opção impossível para qualquer homem com dignidade. Todos sabiam que não havia volta nesse ponto. Su cerrou os dentes e disse com raiva, Liu Hongtao, pare de falar merda, tô dentro. Em seguida, Su Xiaoqiao transferiu sua alma de besta do lobo noturno mutante para Manli. Manli, guarde para mim. Quando eu vencer, vou pagar um churrasco a todos. Eu gosto de um jovem que não sabe de nada. Liu Hongtao ficou muito feliz. Uma alma de besta mutante era muito rara e ele acabou de ganhar uma com algumas palavras. Além disso, o lobo noturno mutante era uma alma de besta de metamorfose, que valia ainda mais do que a sua alma de besta de montaria, besta de cascos vermelhos. Manli franziu a testa. Ela queria mediar a disputa com algumas palavras, mas Liu Hongtao disse essas palavras em primeiro lugar, de modo que Su Xiaoqiao tivesse que apostar contra ele agora. Esse jovem é muito impulsivo, talvez uma perda possa ser considerada uma lição para ele. Manli suspirou. As coisas foram tão longe que não havia nada que ela pudesse dizer para mudar. Su Xiaoqiao ficou chateado depois de aceitar a aposta. Embora estivesse confiante em dólar e acreditasse que ele podia vencer, 1 minuto era simplesmente muito curto. Até mesmo as trocas de cordialidades podiam durar muito, sem mencionar que Lu Tianyan tinha muitos recursos. Se ele emprestasse mesmo a alma de besta do macaco para o Filho do Céu, a partida podia durar facilmente mais de 10 minutos. A partida entre Lu Tianyan começou em breve e Su Xiaoqiao murmurou suas preces. Dólar, fui eu quem divulguei seu nome. Por favor, me ajude. Não fiquei com a alma de besta do lobo noturno por muito tempo ainda e não quero dar para o Liu. Sentado ao lado do Su e ouvindo tudo, Ansem ficou bravo. Ajudar você. No começo, todo mundo estava me chamando de boneca, e tudo foi por sua causa. Capítulo 84. Alma de besta do macaco. Finalmente, os códigos do dólar e do Lu Tianyan foram mostrados na estela marcial. Cada dígito do código de Ansem era um 8, então todos sabiam que era ele. Lu Tianyan subiu primeiro na plataforma. Do seu olhar calmo, parecia que ele estava confiante sobre a partida, o que deixou Su Xiaoqiao muito nervoso. Onde está dólar? A partida está prestes a começar, mas não vimos ele. Se não estiver aqui em 3 minutos, ele será considerado o lado perdedor automaticamente. As arquibancadas estavam cheias de pessoas ansiosas para ver a partida do dólar, mas a figura dourada e familiar não podia ser vista. Su Xiaoqiao ficou cada vez mais tenso.
Liu Hongtao sorriu com maldade. Su Xiaoqiao, parece que você está numa posição ruim. Se o dólar não aparecer, mesmo que eu ganhe a aposta, você não ficará convencido, né? Que absurdo é esse? Ainda é muito cedo, o chefão sempre chega atrasado. Você não entende isso? Su Xiaoqiao retrucou, mas se sentiu inseguro por dólar não ter aparecido. Ele pensou, será que o dólar se atrasou por causa de alguma coisa? Então meu lobo noturno mutante já era. Ótimo, vou ver por quanto tempo você pode manter esse pensamento. Liu Hongtao ridicularizou. De repente, o cara de capa sentado ao lado do Su Xiaoqiao, que ficou em silêncio o tempo todo, levantou-se subitamente e caminhou em direção à plataforma, deixando Su Xiaoqiao e os outros estarrecidos. O cara tirou a capa ao caminhar, revelando a armadura dourada embaixo, fazendo um tumulto nas arquibancadas. Dólar! Dólar! Ah! O anjo veio. Eu sabia, não tinha chance dele não aparecer. Su Xiaoqiao ficou tão feliz que ele pulou. Meu Deus, dólar, você é incrível mesmo. Chute a bunda do Lu por mim, por favor. E se lembre, derrote ele em 1 minuto, 1 minuto. Su Xiaoqiao agora tinha certeza de que o dólar tinha acabado de ouvir o diálogo sobre a aposta. Isto é, dólar sabia que devia derrotar Lu em 1 minuto, o que era, sem dúvidas, uma boa notícia para Su. Os outros membros do Na Mosca também ficaram muito entusiasmados. Dólar estava sentado aqui e não conseguimos reconhecer ele. Verdade, nós devíamos ter pedido o autógrafo. Eu ouvi que você pode vender por um bom preço agora. Xiaoqiao, você não disse isso tudo, porque sabia que era ele, né? Su Xiaoqiao riu, Deus ajuda aqueles que se ajudam. Como eu podia saber que era o dólar? Ele se cobriu como um bolinho de arroz em um dia tão quente, e eu só estava perguntando sobre isso. O rosto de Liu Hongtao ficou sombrio. Ele zombou e disse, não fique feliz agora. Mesmo que ele queira te ajudar, é impossível derrotar Lu em 1 minuto. Nada é impossível para dólar. Enquanto ele quiser fazer, conseguirá. Su Xiaoqiao respondeu imediatamente, com toda a sua fé em dólar. Embora Enman Li tenha ficado surpresa de que dólar estivesse sentado ao lado deles, ela não ficou tão otimista quanto Su Xiaoqiao. Falando racionalmente, o que Liu Hongtao disse fazia sentido. Lu Tianyan pode não ser o adversário do dólar, mas ele tinha o filho do céu atrás dele, de modo que devia ter muitas almas de besta. Apesar da aptidão física do Lu não ser a melhor na gangue do filho do céu, seu índice de aptidão devia ser mais de 10. Com fortes almas de besta, seria difícil vencê-lo. Se o dólar fosse um arqueiro com arco e flechas de almas de besta avançada, ele conseguia se livrar do Lu com rapidez. Infelizmente, parece que ele nunca usa flechas. Enman Li suspirou interiormente. O filho do céu lançou um olhar rude para Ansem e olhou para Lu Tianyan na plataforma. Lu assentiu em concordância. O filho do céu tinha preparado tudo para essa partida. Sabendo que Lu não seria o adversário do dólar, ele não contou com Lu para derrotar dólar. Ainda assim, ele emprestou sua alma de besta do macaco de linhagem sagrada ao Lu e várias almas de bestas mutantes poderosas. Tudo o que ele queria era ver o dólar ferido. Mesmo que o dólar não fosse machucado, ele devia mostrar suas habilidades reais nesta partida. O filho do céu via o dólar como um rival feroz, por isso ele estava usando Lu como um peão, a fim de enfraquecê-lo, antes de se deparar com o próprio dólar e descobrir o quão forte ele era. Lu Tianyan era astuto e cruel. Ele não levou o dólar na brincadeira. Assim que Estela se acendeu e a partida começou, ele invocou a alma de besta do macaco e uma alma de armadura mutante. De repente, um macaco gigante, com 3 metros de altura e usando uma armadura de ossos com uma longa clava nas mãos, ficou de pé na plataforma. Apenas a aparência já era assustadora. Um sorriso fechado surgiu no rosto do filho do céu. Por isso ele gostava do Lu. As habilidades dele eram uma das menos impressionantes na sua gangue, mas ele sempre foi cuidadoso e decisivo.
Filho do Céu sempre acreditou que se devia conhecer os limites, o que Lu fez. Ser pacífico com o selvagem e selvagem com o pacífico podia ser visto como algo ruim. Mas da forma como o Filho do Céu via, era uma atitude sábia. A decisão do Lu Tianyi agora ganhou em muita satisfação do Filho do Céu, jogar com segurança e tentar sobreviver. Claro, a vida do Lu Tianyi não era muito importante para ele. Mas se Lu morresse, a alma de besta do macaco seria arruinada também. Então, Lu não deve morrer. Isso mesmo. Apenas faça o que puder e tente forçar o dólar a mostrar tudo o que tem. Se alguma coisa der errado, basta sair da plataforma e jogar a toalha. O Filho do Céu olhou para os dois na plataforma e pensou com um sorriso. Dólar, me deixe ver o que você tem. Liu Hongtao ficou entusiasmado com o que Lu Tianyan fez. Eu te disse que o Filho do Céu, sem dúvidas, daria a alma de besta do macaco para o Lu. Vê agora? Com essa armadura de osso mutante, levará pelo menos 1 hora para o dólar derrotar o Lu. Do que você está falando? Alguém como Lu Tianyan pode mesmo se metamorfosear por 1 hora? Su Xiaoqiao não concordou. Seu coração congelou um pouco, já que não esperava mesmo que o Lu estaria com alma de besta do macaco com si. De qualquer forma, será fácil para ele durar 10 minutos, o que significa que eu posso ganhar 10 vezes, por isso é uma pena que você não tenha 10 almas de besta mutante. Liu Hongtao riu. Capítulo 85 – Morte instantânea. Mas, em breve, o sorriso de Liu Hongtao desapareceu. No momento em que a estela marcial acendeu, Dólar invocou o assassino sanguinário e, com uma lança dourada na mão, correu em direção ao macaco de Lu como um furacão. Num piscar de olhos, o Dólar ficou de frente a Lu, sua lança apunhalando o estômago do inimigo. Lu Tianyan rugiu e empunhou sua clava furiosamente na lança do peixe-serra mutante, fazendo com que a lança voasse da mão do Ansem. Liu Hongtao estava pronto para comemorar, mas então viu que o Dólar pegou calmamente uma katana dourada da cintura e cortou em direção ao Lu Tianyan, que estava a poucos centímetros de distância. O macaco possuía uma grande força, mas também era desajeitado. Essa desvantagem não seria percebida ao lutar de longe. Mas, a uma distância tão curta, não tinha tempo para o macaco esquivar. Craque! O macaco de 2,7 metros foi cortado ao meio. Lu apenas grunhiu antes de voltar à sua forma humana e morrer. Em seguida, o sangue jorrou como um rio. Todos observaram sem expressão Ansem, que colocou sua katana de volta na bainha e desinvocou a lança calmamente. O Dólar matou Lu, que tinha se metamorfoseado em uma criatura de linhagem sagrada em menos de 10 segundos. Depois de um momento de silêncio, gritos de comemoração surgiram como um tsunami. Todos estavam gritando, Dólar, fazendo com que todo o salão marcial ficasse animado. Su Xiaoqiao foi o que ficou mais feliz entre todos. Ele gritou rebolando nas arquibancadas, Dólar! Dólar! Eu te amo como um rato que ama arroz. Liu Hongtao ficou estarrecido. Ele ficou sentado lá como um balão esvaziado, não aceitando o fato de Lu ter morrido. Besta de cascos vermelhos! Minha besta de cascos vermelhos! Como isso é possível? Liu Hongtao quase vomitou sangue. Filho do Céu cerrou os dentes com muita força. Ele não se importava que Lu morresse. Mas sua alma da besta macaco era uma das poucas almas de besta de linhagem sagrada que ele tinha. Ela, juntamente com todas as almas de bestas mutantes, foram arruinadas com a morte do Lu. O coração do Filho do Céu estava sangrando. Dólar, farei com que se arrependa de ter nascido. Filho do Céu amaldiçoou internamente. Ele queria muito matar o Dólar, mas se sentiu um pouco impotente sobre isso. Antes, tinha uma chance de cercar Dólar com a gangue, mas esse plano não funcionaria mais agora que Dólar tinha asas. O Filho do Céu se arrependeu muito de ter usado sua flecha da Vespa de linhagem sagrada de uso único. Se ainda tivesse, mesmo que o Dólar fosse capaz de voar, ele seria capaz de matá-lo.
Ele pensou mais nisso e percebeu que, se nunca tivesse usado aquela flecha, o dólar não teria a alma de besta do assassino sanguinário. Sem essa alma de besta de metamorfose, o dólar não conseguiria ter matado Lu com tanta facilidade. Ao pensar nisso, Filho do Céu teve vontade de comer dólar vivo. Tinha algo preso em seu peito que ele não conseguia engolir, nem cuspir. Eu devo descobrir quem dólar é. Se eu não puder matar ele no santuário de Deus, vou matar na aliança. O Filho do Céu se determinou a matar o dólar, ou ele jamais esqueceria isso. Sua perda foi grande mesmo. Lu morreu, e tinha perdido muitas almas de besta, incluindo uma de linhagem sagrada, enquanto o dólar ainda andava livremente. Ansem não se atreveu a ficar preso na multidão e simplesmente voou com as asas, não dando ao público nenhuma chance de se aproximar dele. Dólar matando Lu Tianyan foi a manchete do abrigo blindado de aço. As pessoas tinham publicado a história no Skin, mas sem uma forma de gravar no santuário de Deus, apenas as palavras não atraíram muita atenção. Além disso, Lu Tianyan era um ninguém, então ninguém se importou. Afinal de contas, esse era o único torneio de artes marciais dentro do abrigo blindado de aço. Se o dólar se tornasse o campeão do abrigo blindado de aço e entrasse no torneio entre os campeões de cada abrigo, então sua partida poderia ser vista por todo o primeiro santuário de Deus. Se ele se tornasse um escolhido, seria de fato algo incrível em toda a aliança. Mas as pessoas do abrigo blindado de aço ficaram claramente com medo do dólar. Todos seus oponentes das próximas rodadas simplesmente jogaram a toalha antes de lutarem e simplesmente não apareceram. Matar alguém em segundos era uma coisa brutal a se fazer. E foi alguém que tinha até mesmo se metamorfoseado com uma alma de besta de linhagem sagrada. Ninguém tinha coragem de pôr a vida em risco. Algumas pessoas até mesmo acusaram o dólar de ser um assassino e publicaram artigos descrevendo quão cruel ele era. Su Xiaoqiao e os outros membros do Na Mosca ficaram chateados com esses artigos e escreveram sobre a aposta entre Su e Liu, levando os fãs de dólar a elogiarem. Mas não mudou o fato de que o dólar tinha matado alguém. Mais tarde, alguém postou anonimamente que quando Lu Tianyan ainda estava vivo, ele tinha aleijado e estuprado muitas vítimas usando a gangue do Filho do Céu. Muitas pessoas do abrigo blindado de aço repercutiram a postagem e disseram que foi algo ótimo que dólar tinha feito. Lu Tianyan era um animal. Se eu fosse o dólar, teria matado ele bem antes do torneio de artes marciais. Bom trabalho. 32 curtidas. Um animal que mereceu. Ignorante, todos vocês. Um assassino é um assassino, independentemente de quem tenha matado. Dólar é um assassino. Dólar é um resto de aborto. Não comente sobre algo que você não entende. Todos do abrigo blindado de aço sabem que a justiça foi feita. Exatamente. Eu odeio aqueles que seguem o rebanho. Estava rolando um grande debate no Skinner, mas, em seguida, as postagens criticando o dólar prevaleceram e muitas das postagens que apoiavam o dólar foram excluídas. As pessoas do abrigo blindado de aço sabiam que o Filho do Céu estava por trás disso. No entanto, ninguém ousava desafiar o Filho do Céu. Afinal de contas, poucos ousavam ser o inimigo do grupo estrelado. Ninguém faria isso por um estranho de qualquer maneira. Capítulo 86 – Treinamento Especial. 100. Veja minha nova montaria. Su Xiaoqiao estava montando sua besta de cascos vermelhos mutante recém-adquirida no pátio do time Na Mosca, gabando-se. A bestas de cascos vermelhos parecia uma antílope com um par de chifre de búfalo na cabeça. Tinha o tamanho de um camelo e era toda preto acetinado, exceto pelos seus 4 cascos vermelhos sangue. Ansem se sentiu muito deprimido quando viu essa montaria maravilhosa. Ele desperdiçou tanto esforço para ajudar esse pirralho a ganhar uma montaria mutante, enquanto ele próprio acabou sem nada. Embora tivesse uma alma de besta de montaria mutante, era aquática e inútil na terra. Depois do torneio de artes marciais, tenho que encontrar uma maneira de ganhar uma alma de besta de montaria.
É problemático demais ir a todos os lugares até e ruim para minha imagem também. Ansem pensou. O pântano sombrio estava fora de questão. Mesmo que ganhasse uma alma de besta de montaria lá, seria algo feio como um sapo. Ansem, venha ao meu escritório. Ian Manli chamou do segundo andar. Sim, você a ofendeu novamente? Su Xiaoqiao se apressou e perguntou com um sorriso arreganhado. Por que eu faria isso? Ansem respondeu, tocando seu nariz. Ela não estava com uma aparência gentil. Tome cuidado. Su Xiaoqiao riu. Você entende sobre aparência? Por que não diz que você é psíquico também? Ansem riu e foi ao segundo andar. Manli, você me chamou? Ansem perguntou. Eu não sei o que Qin Xuan vê em você. Mas, como ela me pediu para te ajudar a se preparar para o exame de admissão, darei o meu melhor. Começando hoje, você se reportará para mim na estação de teletransporte todo dia e eu te treinarei muito. É melhor se preparar, pois vai sofrer. Falcão Preto não é apenas uma escola qualquer. Ian Manli parou e disse casualmente, se você não conseguir aguentar, é melhor pedir para Qin Xuan te liberar. Eu não vou te impedir. Quando eu começo? Ansem perguntou. Agora. Ian Manli disse antes de se levantar e se teletransportar para o planeta Roca com Ansem. Ian Manli levou Ansem para a sala de testes da estação de teletransporte, que era uma sala de testes de padrão militar, que fornecia testes mais precisos. Você fará um teste detalhado primeiro e me deixará ver qual a diferença entre o seu nível de aptidão e o padrão mais baixo para entrar no Falcão Preto. Ian Manli disse sem expressão. Não é necessário. Acho que posso passar sem sombra de dúvidas. Ansem não se atreveu a fazer o teste, com medo de poder assustar Rig com seus dados. Da última vez que fez o teste, ele se aproximou de 10 em todos os números. Depois daquele teste, ele ganhou tantos pontos de gene mutante de linhagem sagrada, então seu índice de aptidão devia estar bem além do 10 agora. Faça o teste. Ian Manli ordenou friamente. Se você insiste. Ansem murmurou e caminhou lentamente até a entrada da sala de testes. No caso de Yang poder dizer que tinha algo de errado, Ansem decidiu não usar toda a sua força. Felizmente, Ansem estava muito confiante em controlar todo o seu corpo. Quando mais praticava a pele de Jade, mais era impressionado por essa arte de hipergene. Ele não tinha praticado por muito tempo, mas já achava que podia ajustar cada osso e músculo do seu corpo. Com a pele de Jade, ele podia até mesmo mudar seu batimento cardíaco, pressão sanguínea e temperatura corporal até uma certa extensão. Quanto mais ele compreendia a pele de Jade, mais assustado ficava. Felizmente, Xuelonjian já estava gravemente ferido quando se encontraram, ou Ansem que morreria. Precisamente por causa disso que Ansem não deixaria ninguém saber que ele estava praticando a pele de Jade, com medo de que as pessoas possam descobrir que Xuelonjian foi morto por ele. Os itens do teste eram parecidos com aqueles do centro de teste, mas em geral, eram mais sofisticados. Portanto, Ansem sabia para que servia cada item. Em pouco tempo, Ansem completou todos os itens do teste e saiu da sala de teste coberto de suor. Ian Manli não fazia ideia que Ansem parecia tão cansado principalmente porque ele estava tentando controlar o resultado do teste. Controlar os reflexos e batimento cardíaco era extremamente difícil nesses itens de teste tão sofisticados. Se Ansem não tivesse praticado a pele de Jade, ele não seria capaz de esconder sua condição física real. Ian Manli conferiu os resultados do teste de Ansem e disse, menos de 10 em todos os itens, mais perto. 10 é apenas o padrão das escolas militares comuns. Para o Falcão Negro, mesmo para estudantes recrutados de forma especial, 10 seria apenas passar raspando. Depois de ler algo no dispositivo inteligente, ela disse, durante o tempo que temos sobrando, que é um pouco mais de um mês, eu farei com que todo o seu índice de aptidão passe de 10. Enquanto isso, vou treinar você em arquearia.
Apenas com habilidades de arquearia adequadas que você será recrutado especialmente. Manli, se eu puder perguntar, sem inscrição especial, qual a pontuação necessária para entrar no Falcão Negro? Ansem perguntou com curiosidade. Quando for capaz de me derrotar, você poderá ser admitido no Falcão Negro por si próprio. Ian Manli foi até o ginásio, não dando nem mesmo um olhar para Ansem. Ansem seguiu até o ginásio e olhou para todos os tipos de equipamentos de treinamento no ginásio com curiosidade. Ele não tinha visto antes muitos dos equipamentos. Diversos soldados estavam treinando no ginásio. A estação de teletransporte fazia parte dos militares, então tudo aqui seguia os padrões militares. A única diferença era que a maioria dos soldados daqui eram novos no exército e nunca foram para o campo de batalha. Aqueles que podiam entrar aqui, normalmente tinham certas conexões, ou então teriam sido enviados para a frontaria. Capítulo 87 – Trapaceando. Ian Manli levou Ansem na frente de um dispositivo selado do tamanho de um compartimento de trem. O dispositivo tinha por volta de 50 metros de comprimento. Ela ligou e digitou alguns dados antes de tirar sua jaqueta, revelando um traje preto de treinamento profissional embaixo. O traje foi feito de um material desconhecido para Ansem, que delineava o corpo dela. Ansem percebeu que Ian Manli tinha um corpo grande. Suas pernas eram especialmente longas e retas, seduzindo alguém para tocá-las. Olhe com atenção. Só vou mostrar uma vez. Por agora, você precisa terminar este treinamento todos os dias antes de ir a qualquer outro lugar. Ian Manli disse e entrou no dispositivo. No momento em que Ian Manli entrou no dispositivo, todos os soldados, que estavam se exercitando, aproximaram-se e olharam babando para a imagem holográfica exibida. O corpo da Yang está ficando cada vez mais perfeito. Eu brincaria com essas pernas por 3 anos. 3 anos? Eu brincaria com elas por 30 anos. Olha o rabo dela. Esses animais olharam fixamente a imagem holográfica quase com os olhos para fora. Dentro do dispositivo, Ian Manli começou. Tinham vários itens de exercício no dispositivo e ela terminou um por um sem esforço. Os itens não pareciam muito difíceis também. Mano, o que é esse dispositivo? Parece que não é tão difícil. Ansem perguntou com curiosidade para um soldado. Não é difícil? Garoto, você é muito ingênuo. Para Yang que é sem esforço, porque ela tem um ótimo índice de aptidão. Se fosse você, ficaria cansado demais para terminar 3 itens. É chamado de treino de gravidade. Esses dispositivos estão em todas as aeronaves interestelares e navios de guerras e são usados para ajustar a gravidade interna. Com os parâmetros definidos por Yang, precisa de, pelo menos, 10 de índice de aptidão para treinar. Ou então apenas o dispositivo por si só já seria uma tortura, pior ainda do que trepar 7 vezes numa noite. Filho, tudo o que você pode fazer é orar. Esses soldados conheciam Ansem. Eles estavam cientes de que Qin Shuan o chamava frequentemente para a sala de combate. Ian Manli saiu do treino de gravidade em pouco tempo, e os soldados rapidamente se dispersaram para treinarem como se não tivesse acontecido nada. Ian Manli tinha um pouco de suor na testa. Ela vestiu a jaqueta e disse, agora você completa o exercício e depois vem me procurar. Ela saiu sem intenção de assistir Ansem fazer o exercício. Ian Manli sabia muito bem que o índice de aptidão física de Ansem estava apenas próximo de 10 e seria impossível para ele terminar tal treinamento intenso. Ela apenas queria humilhá-lo de modo que ele seguisse suas ordens melhor. Um soldado correu em direção a Ansem, quando ele estava prestes a entrar no treino de gravidade para começar o treinamento. Depois de colocar a mão no ombro de Ansem, o soldado sorriu e disse, Mano, se você puder nos trazer alguns recursos holográficos de classificação R quando voltar aqui depois, eu contarei um segredo que irá fazer com que o treino de gravidade seja mamão com açúcar para você. Fechado. Qual é o segredo? Ansem concordou, sabendo que ele estava pedindo pornografia. Ótimo.
O soldado deu tapinhas no ombro de Ansem e sussurrou no ouvido dele. Quando os parâmetros são definidos, Yang pode saber se alguém os modificou depois. No entanto, o dispositivo tem um mecanismo de proteção, que é projetado principalmente para prevenir perigos ao seu corpo. Meu método permite que você altere os parâmetros desse mecanismo de modo que o resultado não mostre a modificação. Assim, você pode concluir facilmente o teste sem ser descoberto por Liang. Incrível! O que eu tenho que fazer? Ansem perguntou. Eu posso contar o segredo, mas um acordo é um acordo. Você precisa me arrumar esses recursos holográficos de classificação R ou se arrependerá. Disse o soldado. Mano, fique de boa. Vou arrumar uns. Ansem deu um tapinha no próprio peito e garantiu. O soldado concordou com satisfação e disse para Ansem o método de mudar os parâmetros. Ele disse repetidamente para Ansem trazer os pornôs e indicou algumas atrizes. Parâmetros definidos, por favor, confirme. Ansem entrou no treino de gravidade e ouviu a inteligência artificial. Inteligência artificial. Ok. Ansem respondeu. Confirmação completada. O teste começa em 10 segundos. A contagem regressiva começou. 10, 9, 8. Quando a contagem regressiva acabou, Ansem sentiu seu corpo afundar, como se tivesse ganho repentinamente 100 quilos. Ansem não usou o método do soldado. Ele queria ver se conseguia finalizar o exercício como Yang Manli fez. Ansem não estava acostumado com a gravidade adicional e se aqueceu um pouco antes de começar. Quando Yang Manli voltou ao seu escritório, já era tarde. Ela achava que Ansem devia estar cansado como um cachorro morto a essa altura e provavelmente seria mais obediente no futuro. Quando Yang Manli voltou ao ginásio, ela ficou surpresa ao ver Ansem conversando com os soldados. Os soldados estavam mostrando a ele como brincar com todos os tipos de dispositivos. Ele parecia muito animado e nem um pouco cansado. Ansem, eu pedi para você treinar. O que está fazendo? Irritada, Yang Manli perguntou friamente. Os soldados ficaram assustados como ratos que viram um gato, deixando Ansem parado sozinho na frente de Yang Manli. Capitã, eu já completei o treinamento. Ansem saudou como os soldados acabaram de ensinar. Completou? Yang Manli franziu a testa e caminhou rapidamente em direção ao treino de gravidade. Ela retirou os dados e, ao verificar cada item, seu rosto ficou cada vez mais sombrio. Sem sombras de dúvida de que Yang Manli achava que os dados não fossem reais. Somente aqueles com mais de 12 no índice de aptidão podiam alcançar isso. Ela acabou de testar o físico de Ansem e ele não tinha nem 10. Então, esse não podia ser o desempenho real dele. Capítulo 88. Perseverança importa. Quem te contou sobre o mecanismo de proteção? Yang Manli encarou Ansem furiosamente. Claro, ela conhecia o truque. Que mecanismo de proteção? Não sei do que você está falando. Ansem parecia inocente. Não vai contar mesmo? Então arrume um arco de prática 7,0 e algumas flechas. Yang Manli se acalmou e disse friamente. Ansem não sabia o que ela queria fazer e fez o que ela ordenou. Você conhece a postura padrão de puxar a corda? Yang Manli olhou para Ansem e perguntou. Sim. Ansem assentiu. Muito bem, puxe a corda ao máximo na postura padrão. Yang Manli disse de forma calma. Ansem se esforçou bastante na arquearia, então sua postura era perfeita e ele puxou facilmente a corda ao máximo. Boa postura. Ansem ficou surpreso ao ouvir o elogio da Yang Manli. Obrigado, capitã. Ainda assim, Ansem sabia que ele estava em problemas. Mantenha essa postura até a meia-noite. Se você se mover durante esse período e eu não receber a resposta que quero, você não precisa mais aparecer aqui de novo. Mesmo se a gerente da estação vier pessoalmente, um de nós deve sair. Yang Manli se virou para sair. Depois de ver Yang sair,
os soldados correram de volta e aquele, que contou para Ansem sobre o mecanismo de proteção, se sentiu culpado e disse: "Foi mal, companheiro, eu não esperava que Yang estivesse no seu pé. Eu te prejudiquei ao invés de te ajudar. São apenas algumas horas. Vou ficar bem." Ansem disse casualmente. Não subestime a postura padrão. 20 minutos ainda dá para aguentar, mas 2 horas é apenas tortura. Um arco 7,0 não é brincadeira. Normalmente, nós nem mesmo conseguimos durar 2 horas com um arco 6,0. Ainda tem 4 horas até a meia-noite. Ian pegou pesado mesmo desta vez. Eu disse que vamos nos desculpar. Apenas conte a ela que fomos nós que falamos sobre a brecha. Ou, provavelmente, ele nem vai ser mais capaz de usar seus braços de novo. Se temos que fazer, nós vamos sofrer também julgando pelo olhar dela. Os soldados reclamaram e suspiraram. Não precisa. Eu vou tentar. Minha resistência sempre foi boa. 4 horas, eu acho que não será um problema. Ansem chamou de volta os soldados que estavam indo se desculpar. Não importa o quão boa é a sua resistência. É uma tortura. Ansem sorriu. Já passei por coisa pior. Não vão ainda. Se eu não conseguir, então vocês vão. Talvez até lá, Irmã Lee veja o quão fudido eu estou e atenue a punição. Faz sentido também. Mano, você aguenta aí primeiro. Nos diga quando não aguentar mais, então, vamos lá confessar. Os soldados eram leais. Ansem assentiu e não falou. Permanecer imóvel, às vezes, era pior que um movimento violento, especialmente quando estava esticando um arco 7,0. No início, ele não sentiu muito, mas depois de meia hora, seus músculos do braço começaram a ficar dormentes, e com o passar do tempo, esse sentimento de dormência ficou cada vez mais intenso. Passou-se apenas 1 hora, Ansem estava suando como chuva, seus braços ardendo e todo o corpo tremendo. Ansem cerrou os dentes e começou a praticar a pele de jade. Uma frieza, como se viesse da primavera, fluiu em todas as suas veias, e logo a sensação de dormência foi gradualmente se aliviando. Por meio do monitor, Yang Li olhava para Ansem de vez em quando. Ela o viu mantendo a postura, mas ele começou a tremer quando se aproximou de 1 hora. A resistência dele já tinha ultrapassado as suas expectativas. Até mesmo os soldados só conseguiam durar esse tempo. Yang Li previu que ele podia durar no máximo 1 hora e meia, certamente menos de 2 horas. Tenho que fazer você conhecer o inferno por trapacear na sua primeira sessão de treinamento. Yang Li, na verdade, não queria um nome de Ansem. Seu silêncio era uma qualidade que ela apreciava, e se ele entregasse a pessoa que contou, ela o desprezaria. Depois de trabalhar por um tempo, Yang Li o verificou de novo quando se passou 1 hora e meia, e descobriu que ele ainda estava em pé lá. Yang Li não pôde deixar de franzir a testa, pois, agora, Ansem parecia melhor do que meia hora atrás. Ele tinha parado de tremer e estava suando menos. Em geral, ele parecia mais relaxado. Ele se moveu? Yang Li não tinha certeza e voltou à filmagem, percebendo que Ansem não se moveu nos últimos 30 minutos. Estranho. Yang Li não voltou a trabalhar, mas sim prestou atenção total na imagem de Ansem. Ansem permaneceu em pé por 2 horas. Mano, você é incrível. Você consegue continuar? Sua resistência é de outro mundo. Se você for tão bom assim em cada característica, você sem dúvidas consegue entrar na Academia Militar Central da Aliança. Mano, você é um homem de verdade. Um soldado lhe deu um polegar para cima. Nos avise se você não aguentar mais. Não corra o risco de machucar o seu corpo. Não vale a pena. Mantendo seu corpo imóvel, Ansem sorriu e disse: "Estou bem. Sem dúvidas que posso durar até a meia-noite. Não precisa vir conferir. Mano, se você conseguir durar até a meia-noite, ficará sob a minha proteção no futuro." Sua proteção?
Você ousa desafiar Yang ou Qin Shuan? Nem, só estou falando. Não fique tão sério. Os soldados tomaram um banho e foram à cafeteria, deixando Ansem sozinho no ginásio. Ele estava praticando a pele de jade em segredo e sentiu o poder brotando de cada célula do seu corpo, eliminando sua fadiga. Quando Ansem insistiu por 3 horas, até mesmo Yang Manli ficou chocada. Ela até mesmo duvidou se os soldados tinham hackeado o monitor e tudo o que ela via era um loop. Logo, ela descartou essa possibilidade e saiu do escritório em direção ao ginásio. Capítulo 89. Eu sou o mais forte. Agora, você tem algo para me dizer? Yang Manli se aproximou de Ansem, que estava de pé como uma estátua. Ansem não atingiu um nível alto na pele de jade, então sua fadiga não foi completamente dissipada. Depois de ter ficado de pé lá por mais de 3 horas, ele ficou encharcado de suor. Mesmo assim, sua postura permaneceu firme como sempre e suas mãos segurando o arco nem mesmo se tremeram. Yang Manli, pela primeira vez, sentiu que talvez Ansem fosse um pouco talentoso. Ele ficou em pé assim por mais de 3 horas e suas mãos ainda estavam firmes, o que era uma ótima qualidade para um arqueiro. Capitã, não tenho nada a dizer. Ansem disse. Bem, desde que você é tão insistente, então pode ficar aí de pé. Yang Manli foi embora sem olhar para trás. Ela ficou um pouco furiosa. Mas também respeitou Ansem pelo que ele fez, pois era uma tarefa difícil para alguém de 16 anos. Ela mesmo, na sua idade, podia durar horas no máximo com um arco 6,0. Depois que Yang Manli observou de perto a situação de Ansem e se certificou de que estava bem, ela ficou surpresa de ver que ele tinha energia para continuar. Embora esse fosse um teste de resistência, e não tinha muito a ver com as outras qualidades, ainda assim, mostrou que Ansem era excelente em alguma coisa, já que alguém com um índice de aptidão menor do que 10 provavelmente não duraria tanto tempo. Como ele tem uma resistência tão boa? Yang Manli achava que nem mesmo ela conseguiria durar tanto, enquanto Ansem, alguém com índice muito inferior ao dela, podia aguentar. Depois que Yang Manli voltou ao escritório, ela continuou a monitorá-lo. Por um lado, ela queria saber quanto tempo Ansem podia durar, por outro lado, ela estava com medo de que os braços dele sofressem danos. Ela não queria Ansem no seu time, mas isso não significa que queira prejudicá-lo também. Esse era o motivo dela não poder deixar nada acontecer com ele. Sem mencionar que ela começou a apreciar a resistência e perseverança dele. Quanto à resposta de Ansem, de fato, Yang Manli não queria mesmo ouvir. Na verdade, se Ansem tivesse confessado, Yang Manli pensaria que ele era um espião. Pouco tempo depois, os soldados beberam água e comeram comida antes de voltar para o ginásio. Mano, bom trabalho. Beba um pouco de solução de nutriente para recuperar a força. Um soldado abriu a garrafa da solução de nutriente e levou até os lábios de Ansem. Coma algo. Embora essa carne não seja tão boa quanto a carne do santuário de Deus, ela foi preparada por um chefe daqui, e o sabor é bom. Outro soldado segurou um grande pedaço de churrasco num garfo e colocou na boca de Ansem. Não precisa. Falta apenas 1 hora e devo satisfazer a ordem da Yang. Temo que ela possa dizer que não contou se vocês me ajudarem. Ansem disse. Mano, você é um cara resistente mesmo. Não admiro ninguém além de você. Certo, qual o seu nome? Ansem. Você tem 16 e pouco, né? Não fiz meus 17 ainda. Todos os garotos são tão resistentes nos dias de hoje? Não sei sobre os outros, mas, sem dúvidas, sou mais resistente. Não fale muito com ele, falar consome a energia. Os soldados viram que Ansem estava bem e armaram uma mesa ao lado dele para jogar cartas. Ansem ficou chateado e pensou, seus animais. Estão tentando me ajudar ou me irritar? Ansem ficou em pé lá por mais de 4 horas. Os soldados observaram o ponteiro do relógio passar para um segundo depois da meia-noite, largaram as cartas, pegaram o arco e levantaram Ansem,
prontos para jogá-la na máquina de hidromassagem. Não! Não preciso de massagem. Já está muito tarde, vou para casa. Ansem acenou rapidamente as suas mãos. Ele viu esse tipo de máquina antes e levaria, no mínimo, 1 hora antes de poder sair. Ele não queria mais desperdiçar tempo aqui. Não está tudo bem. Você esticou os músculos por muito tempo, o que pode prejudicar gravemente o seu corpo. Você deve relaxar completamente por meio da massagem, de modo que suas veias e músculos sejam revitalizados. Você tem de ficar nela por, pelo menos, 3 horas com o modo mais potente ligado. Um soldado disse seriamente. Eu estou bem. Ansem não podia mesmo esperar 3 horas. Como os soldados insistiram, ele usou uma técnica do envoltório demoníaco e agarrou o pescoço de um soldado. Com uma flexão, ele serpeou livremente como uma cobra. Manos, estou bem mesmo. Vou para casa agora. Se não acreditam em mim, vou mostrar que eu ainda tenho energia para executar o boxe militar. Ansem disse e executou o conjunto completo do boxe militar. O boxe militar era algo ensinado na educação obrigatória e integrada, e era algo tão simples quanto ginástica. Mas todos os soldados ficaram estarrecidos com isso. Eles viram Ansem como se tivessem visto um fantasma. Merda! Garoto, você deve ser um monstro sob a pele humana. Os soldados gritaram subitamente quando Ansem terminou o boxe militar. Um Azura sob a pele humana. Uma máquina de movimento perpétuo sob a pele humana. Quando Ansem saiu da estação de teletransporte, já era 1 da manhã. Sua mãe e irmã não estavam em casa de modo que ele cozinhou algo para si a fim de encher seu estômago e ir para a cama. Embora o corpo de Ansem estivesse bem, ele se sentiu bastante cansado e caiu no sono quase imediatamente. Ele não acordou até que fosse meio-dia. Ansem se espreguiçou e se sentiu muito bem por toda parte. Era como se suas células e poros tivessem sido revitalizados. Ele descobriu que tinha feito um grande progresso na pele de Jade. Embora ainda fosse um pouco, era sobre o efeito da prática de 10 dias. Então a pele de Jade é praticada de forma mais eficiente sob condições extremas? Ansem ficou surpreso. Vale a tentativa, de qualquer forma. Se for verdade, seria ótimo para a prática da pele de Jade. Ansem não se apressou. Ele tinha muito tempo para praticar no treino de gravidade futuramente. Se ele não praticasse, Ingman Li faria ele praticar de qualquer jeito. Ansem pensou com cuidado sobre a sua situação atual. Ainda levaria um tempo até ele se tornar um aristocrata e não era algo ruim se juntar ao esquadrão da Qin Shuan a fim de ganhar proteção para sua família. Como Qin Shuan tinha dito, se o Filho do Céu quisesse prejudicar a sua família, não teria mesmo muito o que pudesse fazer mesmo se estivesse em casa. A proteção dos militares era mais confiável. O Filho do Céu é cauteloso com Qin Shuan no Santuário de Deus, de modo que Ansem acreditou que o apoio de Qin Shuan deteria o Filho do Céu. Enquanto o Filho do Céu não soubesse que ele era o dólar, Ansem não achava que ele arriscaria ofender a força militar por um conflito pequeno. Capítulo 90 – Mão de Deus. No dia seguinte, Ansem comprou pornôs para o soldado que pediu. O soldado ficou tão feliz que ele queria jurar irmandade com Ansem e que o Ansem seria responsável pela sua felicidade de agora em diante. Ansem ficou encharcado de suor. Felizmente, Ingman Li veio rápido o suficiente de modo que Ansem conseguiu se livrar do soldado com sucesso. Ingman Li gastou meia hora para explicar sobre conhecimentos de arquearia e deu algumas tarefas para Ansem terminar por si próprio. Ansem aprendeu o básico de arquearia na escola e o que Ing ensinou foi mais a prática, o que o beneficiou muito. Ing era um especialista mesmo. Tinham muitas tarefas para ele terminar, o que incluía o treino de gravidade. Ansem queria usar o treino de gravidade por si mesmo. Desta vez, ele usou o mecanismo de proteção para ajustar os parâmetros, não para reduzir a gravidade, mas sim para aumentar a gravidade de modo que ela se ajuste melhor ao seu nível de aptidão física.
O ginásio não parecia ser um local onde soldados comuns treinavam. Ansem não viu outros soldados aqui além daqueles com que conversou. Durante a pausa do almoço, Ansem conversou com os soldados que conhecia. O soldado, que pediu por nós, olhou para Ansem e perguntou: Sem, além de arco e flechas, que outras armas você usa? A adaga. Ansem mostrou a adaga de aço Z para ele. Ansem sabia apenas os apelidos desses soldados. O nome dele era Jogador de Azar. Ansem descobriu dos outros que ele era ganancioso e lascivo. O Jogador de Azar pegou a adaga de Ansem e brincou com ela. A adaga parecia algo vivo em suas mãos, fazendo movimentos deslumbrantes como uma cobra. Veja isso. Jogador de Azar segurou a adaga a 2 centímetros dos olhos de Ansem. Com um simples aceno de mão, a adaga desapareceu na frente de Ansem. A mão do Jogador de Azar estava vazia. Merda! Seu apelido devia ser mágico. Ansem olhou em todos os lugares e não viu a adaga. O Jogador de Azar riu e agitou suas mãos na frente de Ansem. Ele enrolou os dedos e a adaga voltou para as suas mãos de forma mágica. Como você fez isso? Ansem arregalou os olhos. Muito foda, né? O Jogador de Azar perguntou com orgulho. Fodástico. Ansem assentiu rapidamente. Deslumbrante, né? O Jogador de Azar brincou com a adaga. Com certeza. Quer aprender? O Jogador de Azar olhou para Ansem com um sorriso leve. Quero. Você quer me ensinar? Ansem perguntou. Se você me trazer todos os novos filmes das minhas garotas, então te ensino. O Jogador de Azar disse com um sorriso leve. Sem problemas. Ansem concordou, sabendo que as garotas referidas pelo Jogador de Azar eram certamente as estrelas pornôs. Embora custe dinheiro comprar novos filmes, Ansem queria mesmo aprender esses truques. Venha, vamos achar um lugar para poder mostrar. O Jogador de Azar levou Ansem para o lado e disse o segredo para isso. Em seguida, Ansem descobriu que não era mágico de fato, mas sim truques de dedo. Embora estivesse tomando vantagens de pontos cegos, a parte mais importante era o controle dos músculos no braço. Sim, era o braço inteiro em vez de só a mão. O Jogador de Azar disse que esse truque se chama céu nas mangas, também conhecido como lâmina nas mangas. Era passada na sua família como a base de negócio familiar. O punhal do Jogador de Azar foi feito especialmente. Fino e afiado, tinha uma lâmina de 2 gumes como uma lua crescente, mas sem empunhadura. O Jogador de Azar estava brincando com um punhal em cada mão, e parecia como 2 borboletas dançando nas mãos, o que era incrível de se assistir. Quanto tempo leva para me tornar um mestre, como você? Ansem olhou para o Jogador de Azar com inveja. O Jogador de Azar sorriu. Comecei aos 3 anos e me tornei melhor aos 7. Agora estou no nível intermediário e ainda longe de se tornar um mestre. Ele deu a adaga de volta para Ansem e disse, não subestime esse truque. Embora seja apenas para estabelecer a base, ainda assim é fundamental e vai te beneficiar pelo resto da vida. Jogador de Azar, o que a sua família faz? Ansem não pôde deixar de perguntar. Haha, você nunca entrará nos nossos negócios e nem pretendo deixar entrar. Estou apenas mostrando um truque. Você pode praticar se achar que é divertido. Não se preocupe com outros problemas. O Jogador de Azar se afastou e se virou para perguntar para Ansem, já jogou algum jogo na Skinner? Raramente. Ansem gastou todo o seu tempo tentando sobreviver e não tinha tempos para jogos. Jogue Mão de Deus. Vai ajudar a aprender esse truque. Se você conseguir upar nesse jogo, facilitará o aprendizado desse truque. O Jogador de Azar apontou para a máquina de treinamento holográfico. Ansem ficou muito interessado na lâmina nas mangas, então ele foi dar uma olhada na mão de Deus na máquina de treinamento holográfico. Em breve, ele entendeu o motivo do Jogador de Azar pedir para jogar esse jogo. Era um jogo holográfico.
É parecido com o jogo de atingir a toupeira com o martelo, mas em vez de usar apenas os dedos, os lugares para tocar podiam aparecer em qualquer lugar ao redor dos braços. É preciso usar todos os músculos racionalmente para atingir todos os pontos a fim de passar de nível. Exigia bastante destreza e precisão. Além do nível iniciante, o jogo era dividido em 3 níveis: evoluído, transcendente e semideus. A intenção da classificação era obviamente corresponder com as 3 fases do Santuário de Deus e guiar os jogadores a escolher o nível certo. Ansem escolheu primeiro o nível iniciante. Na verdade, quando o jogador de azar disse o par, ele queria dizer para zerar o primeiro nível. Quanto a que nível o jogador de azar estava, Ansem não sabia. Em breve, Ansem ficou viciado. Ele não foi tão bem no início, mas, enquanto se familiarizava com o jogo, em breve ficou viciado na satisfação obtida de bater rapidamente. Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Assim que começava, o jogo viciaria a pessoa em perseguir a alegria de acelerar. Mas Ansem não tinha muito tempo para jogar esse jogo. Depois de algumas partidas no torneio de artes marciais, Ansem alcançou a final como esperado. Não sabendo se foi sorte ou azar, Ansem não encontrou o cara do punho ou o filho do céu. O filho do céu foi eliminado pelo cara do punho, e Qin Xuan eliminou o cara do punho. A final era entre Qin Xuan e Ansem. Na verdade, Ansem queria lutar mais com o filho do céu, de modo que tivesse a oportunidade de matá-lo na plataforma. Normalmente, o jovem mestre estava cercado por muitos homens fortes e quase não tinha chance para Ansem se aproximar. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.